Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje eu vou trazer algumas dicas sobre a progressão aritmética e a progressão geométrica, tá bom? Então primeiramente, o que significa isso? Progressão aritmética ou progressão geométrica? Na verdade são sequências numéricas que elas possuem um padrão de repetição, certo? No caso da PA, que é a nossa progressão aritmética, ela vai ter uma razão, certo? Essa razão vai ser um princípio aditivo, ou seja, você vai somar, e a partir disso você vai conseguir obter os próximos números dessa sequência numérica. No caso da progressão geométrica, o princípio é parecido, só que aqui no caso, ao invés de ser um princípio aditivo, vai ser um princípio multiplicativo. Ou seja, a razão da PG vai ser, no caso, a multiplicação de um número. E esse número vai se repetindo ao longo da sequência numérica também. Então, hoje nós vamos aprender como identificar e como calcular a progressão aritmética e geométrica, de uma maneira bem objetiva, beleza? Vamos lá. Primeira coisa, como é que eu identifico a razão dessa PA? Primeira coisa é, você pode utilizar qualquer número que você tem dessa sequência numérica já de informação, ou seja, você vai subtrair. Utiliza o elemento posterior menos o anterior. Exemplo, você pode pegar esse A4 menos o A3 e você encontra essa razão. Ou o A3 menos o A2 ou o A2 menos o A1. E aí você encontra a razão da PA. Essa é a primeira coisa. Quando a gente fala do elemento A1, que está aqui na nossa equaçãozinha, o A1 é sempre o primeiro elemento dessa sequência numérica, que ou a questão vai informar ou ela vai pedir, né, dependendo da situação, problema, tá bom? Esse N aqui da fórmula vai ser o elemento em questão. Exemplo, nessa questão aqui nós temos o décimo elemento, o décimo termo que essa PA nos tem aqui em cima. Só que no caso, esse N vai ser justamente esse décimo termo. Então, o AN vai ser o A10, que é o décimo termo, e o N vai ser igual a 10 também, tá bom? Ou seja, na prática, como é que fica? Aqui nós temos uma sequência numérica. A primeira coisa que nós temos que fazer é identificar qual é a razão dessa PA aqui. Ou seja, se você observar, subtraindo os valores aqui, 5 menos 1, obtemos 4. 9 menos 5 também obtemos 4. Então, isso significa que a razão dessa PA aqui vai ser igual a 4. Primeira informação importante. Segunda informação, qual é o nosso A1? Ou seja, o primeiro elemento da sequência. O A1 vai ser o próprio 1 aqui dessa sequência. E aí nós já sabemos qual elemento estamos procurando, que é o décimo termo. E aí é só aplicar nessa equaçãozinha. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, aplicando na fórmula aqui, o A10 vai ser igual ao A1, que vale 1, N, que é 10, menos 1, fecha parênteses aqui, vezes a razão, que é igual a 4. Aí olha só como fica fácil, né, na aplicação. 10 menos 1, 9. Lembrando, sempre faz primeiro essa operação dos parênteses aqui, para depois a gente somar aqui esse A1. 10 menos 1, 9. 9 vezes 4, 36. 36 mais esse 1 aqui. Então, o décimo termo dessa PA vai ser igual a 37. E aí acabou o exercício, beleza? Só isso. No caso da PG, que é a progressão geométrica, para a gente obter a razão da PA já vai ser diferente. Aqui nós encontramos pela diferença de dois termos, ou seja, o posterior menos o anterior. Aqui vai ser pelo quociente, ou seja, a razão entre esses dois termos. Então, a gente pode pegar qualquer sequência aqui, tá? A4 dividido por A3, A3 pela 2 e assim sucessivamente. A equação que nós temos é essa, a n é igual a 1 vezes Q, que é a nossa razão, certo? Aqui nós chamamos a razão de R, na PG a gente usa a razão como Q, que é elevado a n menos 1. Pelo fato dela ser um crescimento exponencial, né, geométrico, então aqui a gente vai perceber que os números vão crescer de uma maneira muito mais rápida do que de uma PA, que é um princípio aditivo. Então, aplicando a fórmula, ó, temos aqui a sequência numérica, lembrando, é só calcular a razão dos dois termos próximos, né? Então, 2 dividido por 1, 2, no caso, 4 dividido por 2, 2, então já podemos identificar que a razão dessa PG aqui vale 2, beleza? Próxima situação, quem vai ser o nosso A1? O A1 também vai ser 1 aqui nesse caso. Então, o A1 a gente já pode aplicar aqui na fórmula. Qual termo ele está procurando? O sétimo termo. Então, no caso, nós queremos encontrar o A7. E aí é só aplicar a fórmula. A7 vai ser igual a A1, que vale 1, vezes Q, que é a razão, né? Ou seja, 2,
elevado a n menos 1. No caso, o n vai ser 7. 7 menos 1. Então, o A7 aqui vai ser 1. No caso, é um elemento neutro da multiplicação, então nem precisa repetir. 7 menos 1, 6. Então, é 2 elevado a 6. Certo? Então, o nosso A7 aqui, 2 elevado a 3 é 8. 2 elevado a 4 é 16. 2 elevado a 5, 32. Então, 2 elevado a 6 é 64, que é o nosso sétimo termo da PG. E assim a gente finaliza. Espero que você tenha entendido. Tenta fazer essas questões aqui, pausa o vídeo e vê se deu certo, beleza? Até a próxima. Valeu!